Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Falando Realidades. Este programa é resultado de um processo de democratização da comunicação. É construído pelos participantes do curso de Comunicadores Populares, uma parceria da Rede Rua com a Paulus. O objetivo desse programa é falar sobre diversos temas sociais e que estão aí na realidade de nossas cidades. Falaremos hoje sobre direitos humanos. E para esta conversa temos aqui conosco a professora mestra e doutora em Serviço Social Márcia Guerra. Márcia é sertaneja, cearense, que traz na sua trajetória política a luta pela democratização das águas do semiárido brasileiro. Ela também é militante do Movimento Nacional dos Direitos Humanos e uma das coordenadoras da elaboração estadual do Plano de Educação em Direitos Humanos no estado de São Paulo. Seja muito bem-vinda, Márcia. É um prazer você ter aqui com a gente. Muito obrigada, Lucas. Agradecer pela oportunidade de estar fazendo história junto com vocês da comunicação em direitos humanos, uma comunicação democrática, uma comunicação para os trabalhadores, né? Para aqueles e aquelas que querem fazer da sua realidade social a luta em prol dos direitos humanos. Então, muito obrigado, sou eu quem agradeço por estar aqui junto com vocês. Tá bom. Márcia, para a gente começar a nossa conversa, eu queria que você explicasse um pouco o que é direitos humanos, como a palavra, o conceito de direitos humanos entrou na história. Queria que você desse uma explicação para a gente. Bom, primeiramente dizer que os direitos humanos é uma construção política da humanidade, né, envolvendo os burgueses e envolvendo também a classe trabalhadora. Então, vamos ver como que se deu isso do ponto de vista socio-histórico, no decorrer de toda a nossa história. Os direitos humanos foram construídos dentro de uma disputa. E uma disputa que não é fácil. É uma disputa de classe social, tendo em vista, se a gente pegar, né, a primeira geração de direitos humanos, portanto, a primeira dimensão de direitos humanos, inclusive baseado no professor José Damião Trindade, se a gente pega a primeira dimensão, vem justamente do século XVII e do século XVIII, sobretudo a partir das contribuições da Revolução Inglesa, da Revolução Americana e da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela ganha um ideário muito grande na humanidade, né? Ela pega um corpo muito grande do ponto de vista do mundo mesmo, porque parte significativa do mundo acampou o ideário da burguesia advindo com a Revolução Francesa. Então, esses direitos são importantes? Eles são importantes. Dá para a gente negar que é um marco na nossa sociedade moderna, portanto, a sociedade capitalista? Nós não podemos negar. O que nós podemos fazer é pensar nesses direitos do ponto de vista crítico. Porque esses direitos, da forma que eles vieram do capitalismo, eles vieram de forma abstrata. É como se todos tivessem o mesmo direito. Mas a própria classe trabalhadora, né, que aí vai construindo a segunda geração, a segunda dimensão dos direitos humanos, a própria classe trabalhadora começa a compreender que esses direitos não tinham sido para todos, como estavam declarados na Revolução Francesa. Mais precisamente, ela se depara pela não concretização dos direitos humanos, conforme declarado pela declaração advinda da Revolução Francesa. Contudo, é um avanço. Então, a classe trabalhadora, ela começa a trazer uma luta. A luta para conquistar a segunda dimensão de direitos humanos. Porque a classe trabalhadora começa a perceber que esses direitos não eram para todos. E tanto é verdade que hoje a propriedade privada é para todos? Não é. Nós temos uma desigualdade muito grande. Inclusive, a própria propriedade privada, que toma um corpo muito grande na sociedade capitalista, ela é
um fundamentalismo para a desigualdade social e para a concentração de renda. Portanto, os trabalhadores começam a pensar em novas formas de direitos humanos. Portanto, a gente vai percebendo que os trabalhadores querem o quê? Eles querem, na luta, né, começam a fazer greve, pedindo a regulamentação da jornada de trabalho, começam a lutar pela a questão das férias, pelo salário mínimo, pela aposentadoria, pelo acesso às políticas públicas, como de educação, como de saúde, dentre outras que nós conhecemos, como da assistência social, habitação, enfim. Mas essa luta dos direitos, vamos pensar, dos direitos econômicos, que essa é a segunda dimensão, os direitos econômicos, sociais e culturais, esta luta, ela é incorporada, ela é um legado, sobretudo, da Constituição Mexicana de 1917. Bom, se a primeira dimensão dos direitos humanos surge no século XVII, no século XVIII, é apenas no século XX que a gente começa a conquistar, na luta, literalmente, nos conflitos de classe, portanto, a segunda dimensão dos direitos humanos, que é a dimensão do direito econômico, dos direitos sociais e dos direitos culturais. Se nós vimos na primeira dimensão o legado da burguesia para os direitos humanos, agora nós estamos vendo o legado dos trabalhadores para os direitos humanos. Aqui tem um detalhe importante, porque com esta construção que a gente vai para o sufrágio universal, né? Onde todos podem votar e ser votado. Portanto, a gente vai romper, dentro desse legado, do ponto de vista da Revolução Russa, com aquilo que nós chamamos de expropriação dos trabalhadores, né? Então, esse é o grande legado da segunda dimensão dos direitos humanos, que são os direitos econômicos. Inclusive, o trabalho é um direito humano e que não é garantido. Por quê? Justamente por conta das contradições do capital. Com a contribuição dos trabalhadores na construção sociohistórica dos direitos humanos, os direitos humanos, eles deixam de ser abstratos, porque eles se inscrevem, Lucas, a partir do real, a partir do concreto, porque o homem e a mulher, ele não é mais abstrato, ele não é um humano abstrato, ele é concreto, porque ele é um humano mediatizado pelas classes sociais. Em 1948, isso para a gente perceber, porque, olha só, nós temos agora duas coisas na sociedade. E duas coisas que não são fáceis de ser conciliadas. Nós temos uma contribuição do capital e nós temos uma contribuição do socialismo. Portanto, de dois projetos divergentes. Se a primeira dimensão vem do legado capitalista, a segunda dimensão vem do legado socialista. Então, aí a gente já percebe a disputa severa entre essas duas dimensões. Contudo, a ONU, em 1948, né, quando a gente cria a Declaração Universal dos Direitos Humanos, justamente por conta da Segunda Guerra Mundial, o mundo num destroço, né? Nós passamos por um momento muito sério do ponto de vista da humanidade. Se a gente pega também a questão do Holocausto contra os judeus, enfim, a questão da guerra foi algo muito sério para a humanidade. Então, nesse momento, a ONU, ela começa a articular e, portanto, trazer para dentro da discussão a conciliação de dois pactos. O Pacto dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Isso foi uma disputa muito grande entre os países, porque
de estanque, né, o bloco, né, liderado pelos Estados Unidos, assume imediatamente o primeiro pacto, que é o pacto dos direitos civis e políticos, portanto, dos direitos capitalistas, advindo do capital, do sistema capitalista. Agora, o segundo pacto, que diz respeito aos direitos econômicos, sociais e culturais, aí sim, esse nós tivemos muito problema. Inclusive, dentro da Assembleia da própria ONU, né, onde os países estavam disputando e que até hoje ainda disputam muito essa questão da concretização, das deliberações, das definições de direitos humanos. Então, esse segundo pacto, ele já sai enviesado de dentro da própria discussão da Assembleia da ONU. Porque ali os países socialistas, eles não conseguem assegurar esse segundo pacto como sendo algo que pudesse ser assegurado por todos os países. Então, sai como sendo uma tendência para os países, fazer políticas sociais, enfim, quando na realidade não tinha determinação de início desse segundo pacto, não tinha prazo e nem mecanismo para controlar estas ações que seriam realizadas por todos os países, né? Então, esse segundo pacto, ele já sai muito enfraquecido da Assembleia da ONU, literalmente. Mas, para eu finalizar esse bate-papo do surgimento e o que são os direitos humanos, quando nós pegamos a virada do século XXI, Lucas, o que nós temos, literalmente? Nós temos novas necessidades, porque se nós tínhamos construído, ao longo da história, a primeira dimensão dos direitos humanos, que são civis e políticos, e a segunda dimensão dos direitos humanos, que são econômicos, sociais e culturais, agora nós precisamos construir uma outra dimensão. E qual que é essa outra dimensão? Os direitos difusos e coletivos. E aí, o que são direitos difusos e coletivos? Nós estamos passando, né, por um momento muito difícil, como, por exemplo, o aquecimento global, guerras, uma série de catástrofes que nós estamos enfrentando no planeta Terra. Então, os direitos difusos é olhar para toda essa totalidade e pensar, não, nós precisamos construir o direito à paz, nós precisamos construir o direito à solidariedade, nós precisamos construir o direito do meio ambiente saudável, porque nós não vamos nos manter muito tempo nesse planeta chamado Terra, dado a violação desses direitos que estão ocorrendo. Então, esses seriam os direitos difusos. Os direitos coletivos, que também estão na terceira dimensão dos direitos humanos, são aqueles direitos que são mais conhecidos para a gente, Lucas, que são os direitos dos grupos identitários, né? Então, o que é o direito coletivo? Se não o direito da criança e do adolescente, o direito dos negros, o direito do índio, o direito da mulher, o direito da população LGBT, o direito da população em situação de rua, ou seja, olhando para toda a desigualdade social concreta que nós temos, a gente começa a pensar que tem grupos sendo mais violados do que outros. Então, nesse momento, é fundamental a gente reconhecer esses grupos identitários e as lutas. É daí que surgem as políticas destes grupos identitários, né, que antes também surgem os movimentos sociais advindos dessas lutas. Mas aí, Lucas, como eu estou falando do ponto de vista do surgimento, portanto, da terceira dimensão dos direitos humanos, dizer que eu tenho uma indagação. Até que ponto os movimentos identitários, as políticas identitárias têm dado resposta à necessidade concreta dos trabalhadores? Hoje, Lucas, nós temos um problema dificilmente da gente solucionar,
porque cada um está lutando pelo seu quadrado. É como se nós não fôssemos uma classe trabalhadora integrada. Então, é a luta de um grupo, é a luta de outro, a luta de outro e de outro. Mas em que momento nós estamos acordando para unirmos forças em prol da organização dos trabalhadores, que perpassam por todos esses grupos identitários? Então, a nossa formação crítica, né, e por isso que é importante esse programa de comunicação popular, né, que é justamente para a gente pensar enquanto cidadão, enquanto trabalhador, aonde que nós vamos unir as nossas bandeiras. As nossas bandeiras, elas estão isoladas, Lucas. Elas estão isoladas e, acima de tudo, Lucas, nós não temos achado saída da unificação de todos nós. Por isso que nós vamos ver uma série de pessoas em situação de rua, eu já estou concluindo nessa questão, e que a gente passa para lá e para cá, e a gente acaba não olhando para aquela pessoa como sendo uma pessoa humana. Porque o capital, ele tem um poder severo. E qual que é o poder do capital? É de expropriar a humanidade do humano. Então, muitas vezes, a gente fica olhando só para a nossa luta em específico. E a gente acaba deixando a luta da totalidade dos direitos humanos. Tá. Pelo que você me falou, acho que viemos buscando aí, né, lutando por igualdade e por uma justiça com a pessoa humana, né, desde as revoluções para cá. Você acredita, falando com você sobre nossas políticas sociais, né, nossos grupos aí, acho que meio que fragmentados, que estão, né, separados cada um com a sua ideinha, você acha que nas grandes revoluções, como francesa, fazer uma comparação, você acha que eles lutavam por um ideal só, simplesmente por igualdade e justiça, por isso que marcaram a história, e nós estamos fazendo diferente, nós estamos cada um puxando para o seu lado, e por isso que parece que nós não conseguimos puxar para lado nenhum, fica cada um... Você acha que é mais ou menos isso que acontece hoje com nossos grupos aí que estão, se dizem lutar por políticas sociais? Seria mais ou menos isso que você... Olha, Lucas... Eu queria fazer uma comparação sobre o que aconteceu nas revoluções, por que, então, marcaram, né, época, marcaram história. Então, o que falta, então, para nós marcarmos agora, século XXI, né? Que revolução vamos fazer aqui no século XXI para, sei lá, né, daqui a alguns anos aí conseguimos entrar até nos livros de história, né? Daqui a alguns séculos, por que não? Lucas, olha que interessante, né? A sua provocação, né? Que não é uma pergunta, é uma provocação, né, Lucas? Primeiramente dizer, Lucas, que por que nós temos tanta dificuldade de... Nós quem? Nós, a classe trabalhadora. Por que nós temos tanta dificuldade de marcar a história? Primeiramente, dado o registro histórico. Por isso que é importante programa como esse. Porque quem fez a história da humanidade? Quem fez, por exemplo, a formação socio-histórica do Brasil? Porque, olha, se a gente pegar... E uma das coisas que eu acho que é revolucionário dessa atualidade é a gente rebuscar na nossa história uma outra história. Exemplo, porque a luta pressupõe o direito. Antes da Revolução Francesa, aqui no Brasil, nós tivemos muitas lutas que não foram televisionadas, que não entraram nos livros oficiais. Um bom exemplo disso é o assassinato, o holocausto, vamos falar assim, que ocorreu com índios e negros nesse país. E aí, Lucas, quando a gente pega do ponto de vista das revoluções, no Brasil, nós tivemos revoluções populares, né? O Caio Prado Júnior, ele é incrível quando ele vai dizer que nós não conhecemos as revoluções populares dos trabalhadores brasileiros, né? E nós precisamos conhecer, porque é essa memória histórica que vai dar um gás
para a gente se reconstruir enquanto classe, né? Para a gente ter uma identidade de classe, literalmente, no sentido de construir uma outra sociedade, que não é essa sociedade desigual, que não é essa sociedade fundamentada pela propriedade privada, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, uma das revoluções feita pelos trabalhadores, né, que a cabanada, se a gente pegar a Revolução Praieira, se a gente pegar a Revolução da Balaiada, né, são as 3 revoluções que o Caio Prado Júnior vai trazer para nós, que são as revoluções populares, que ele vai dizer, nós desconhecemos, nós não conhecemos a luta do povo brasileiro, que eram os índios, que somos os índios e os negros, literalmente. Então, eu acho que uma coisa revolucionária neste momento, e eu acredito que isso é revolucionário, é o que nós estamos fazendo aqui, que é trazendo outras memórias que não foram televisionadas, outras revoluções que não foram televisionadas literalmente, né? Então, quando a gente pega o Brasil colônia, quando a gente pega o Brasil império, a gente vai ver que nós tivemos muitas lutas nesse Brasil. Também, com tudo que aconteceu, também a gente não pode negar que houve avanços, com todas as brigas aí, né, sociais, né? E hoje até é lei, né? Algumas coisas são garantidas por lei, como você mesmo citou, a Carta da ONU e tal. Mas mesmo com tantas leis, diretrizes, planos, a gente até tem ministérios, secretarias, né, para garantir os direitos humanos. Por que ainda a gente vê tanta violação desses direitos, ainda mais hoje, vamos colocar século XXI? Porque avançamos muito, conquistamos muita coisa, tanto é que transformamos isso em lei. Por que não conseguimos garantir isso? Até essa Constituição de 1988, Lucas, ela foi até a página 30 do ponto de vista de seus avanços. Mas, contudo, houve avanços. Exemplo, a saúde para todos é um avanço. No campo da educação básica, né, para todos e de qualidade. Embora que o ensino superior já não passou como sendo um direito humano na Constituição. E não passou por quê? Por conta da disputa dos empresários vindo para cima da educação superior, não como sendo um direito, mas sim como sendo uma mercadoria. Então, a gente já começa a perder muita coisa na nossa Constituição. Eu concordo que nós tivemos sérios avanços, mas nós não conseguimos passar, por exemplo, a reforma agrária. Nós não conseguimos passar, por exemplo, a reforma política. Nós não conseguimos passar até o momento a reforma tributária. Então, isso acaba sendo fator de impedimento do ponto de vista da implementação dos direitos humanos. Eu não estou dizendo de que não houve, não, eu estou afirmando que houve avanços do ponto de vista legal. Do ponto de vista da gestão das políticas públicas, nós também tivemos avanço. Não dá para dizer de que não tivemos avanço do ponto de vista da participação, do ponto de vista da construção social, sobretudo da participação institucionalizada. A gente entra na Constituição com alguns avanços, como, por exemplo, as conferências, os conselhos, enfim, as câmaras técnicas, as audiências públicas, uma série de mecanismos institucionalizados da participação social. Agora, a Constituição de 1988, ela é um avanço. Mas o que nós tivemos no mundo em 1989, já de largada? Nós tivemos o Consenso de Washington. O Consenso de Washington, portanto, os países, né, como, por exemplo, Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, dentre outros países, vindo com tudo para cima da América Latina, fazer, por exemplo, aqui, como sendo um laboratório da ofensiva neoliberal. E de graúdo para miúdo, o que é a ofensiva neoliberal? É o projeto que lidera hoje, é o projeto que tem força dentro desse capitalismo. A ofensiva neoliberal, ela vem também com força total no sentido de quebrar com os direitos dos trabalhadores. E aí, como que se quebra com os direitos dos trabalhadores, literalmente? É a criminalização da luta dos movimentos sociais, é a criminalização das greves que estão sendo feitas. Então, aqueles direitos que nós
tínhamos conquistado há tão pouco tempo, nem levantou. Quanto mais desempregado, quanto mais pessoas a gente tiver em situação de rua, isso é melhor para a atual força do capital. Então, hoje, nós estamos vendo no nosso Congresso brasileiro, enfim, nas nossas forças políticas brasileiras, mas não só, né, o destroço, né, o desmonte das nossas políticas sociais. Por conta da disputa do capital. Porque não é para dar conta mesmo. Não é para dar conta mesmo. Para não dar conta. Claro que não. Claro que não. Não pode dar conta dentro desse sistema capitalista. Essa é a contradição. E aí, professora, essa compreensão de direitos humanos ainda é muito confusa, né, para a população. Acho que por isso a importância disso daqui, né, desse diálogo, dessa aula, né, que foi dados agora aqui para a gente sobre direitos humanos. Mas antes da gente continuar, antes de você responder, a gente vai para um breve intervalo, a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Falando Realidades, que trata sobre diversos temas sociais de nossas cidades. E hoje estamos falando sobre o assunto direitos humanos. E conosco está conversando a professora e mestra e doutora em serviço social, Márcia Guerra. Márcia, então, a partir da reportagem que assistimos, o que é preciso para que a população entenda melhor e participe desta luta por direitos humanos? Precisa, por exemplo, de programas como esse, né, Lucas, que são pessoas falando, pessoas concretas, falando do que são os direitos humanos do ponto de vista social, do ponto de vista político. Se a gente pega aquilo que é televisionado, né, de modo geral, amplamente, é dizendo que direitos humanos é coisa de bandido, né? E de onde que vem essa lógica de dizer que direitos humanos é coisa de bandido? Esta lógica, ela vem da ditadura militar, ela vem da Lei de Segurança Nacional. Nós ainda não rompemos. Do ponto de vista legal, nós falávamos agora há pouco da Constituição Federal. Mas, do ponto de vista cultural, nós não demos grandes passos nesse sentido. Então, eu creio que um dos passos que nós precisamos firmar hoje no Brasil, no sentido de contribuirmos para a efetivação dos direitos humanos, é promovermos educação popular em direitos humanos. E educação popular em direitos humanos é justamente uma concepção crítica, uma concepção problematizadora e uma concepção que vá de encontro aos interesses de todos nós. Daí a importância da organização das diversas bandeiras de lutas que hoje estão separadas, que hoje estão isoladas, cada um no seu quadrado. Nós precisamos dinamizar essa força propulsora que nós temos, que são os movimentos sociais, que são os coletivos, enfim. Tá, professora, você falou de comunicação, aqui nesse curso, a gente temos pessoas em situação de rua e trabalhadores que trabalham com o social, alguns aqui principalmente na questão de situação de rua. Hoje em São Paulo, nós estamos vendo aí uma higienização, né? Falando diretamente com a população de rua. Então, parece que está sendo temos que limpar o morador de rua, né? Temos que tirar dali, assim. Mas o problema é a forma que isso está sendo feito, né? Só fazer um exemplo. Algumas semanas atrás, a prefeitura foi fazer uma ação embaixo de um viaduto, onde ocupava algumas pessoas, e chegou com a polícia e arrancou todo mundo de lá. Né? Simplesmente a polícia tirou todo mundo. Eu estava presente lá no dia e esperávamos pelo menos alguma Secretaria de Direitos Humanos, Secretaria de Serviço, né, de Social, Secretaria de Habitação. O único secretário que apareceu foi de Segurança Pública. Né? Então, está sendo sim mais um problema de polícia do que um problema social. Não sei se dá para entender dessa forma. Mas falando para a população, porque esse canal aqui é feito pela população de rua e para a população de rua, principalmente, né? O que você pode dizer para a população, quais são os seus direitos? Até onde
que eles têm que acertar certas coisas, até onde o poder público está ultrapassando nisso daí. Eles têm que se organizar, tá, tem que se unir. O que eles têm que procurar? Como você pode dizer para a população de rua, em específico, o que eles têm que fazer para que esses direitos deles não sejam violados, como está sendo violado aqui, principalmente na cidade de São Paulo? Eu vou dar resposta de duas formas, tá? Fica à vontade. A primeira é Lucas dizer que esta ação, né, que você traz e fala que acompanhou, né, e que é uma ação muito perversa, vamos pensar, do ponto de vista de uma gestão municipal, ela não é isolada. Ela vem dentro de uma lógica que é uma lógica estrutural. Portanto, com força, com o uso da força e o abuso da força policial a partir de diversas instituições. Então, o que fazer, por exemplo, no caso da população de rua? Eu acho que o maior problema, sinceramente, antecede, por exemplo, os jatos de água que estão dando em cima dessa população de rua. Antecede. O maior problema hoje, ao meu ver, é a desumanização, e que não vem só do governo, que vem também da sociedade civil. As pessoas estão banalizando o humano. Então, por isso que eu chamo a atenção e digo, qual que é as saídas? As saídas não está dentro das estruturas desse capital. Não está. A tendência é piorar. Então, a gente precisa compreender, a gente precisa lutar. A luta ainda é a saída. Mas eu não acredito que essa luta desigual, que essa luta dicotomizada que nós estamos tendo. Nós precisamos, e eu também não tenho uma receita de bolo, mas eu acredito que nós precisamos todos os movimentos sociais, ou seja, o operário, ou seja, o MST, ou seja, de moradia, da habitação, da educação, a gente precisa se encontrar e conversar no âmbito de um outro projeto societário, porque o projeto do capital, ele jamais vai implementar direitos humanos na sua universalidade. E nós temos que começar a ter uma outra cultura de fato e de direito, a luta dos trabalhadores. Que são quem? Os índios, os negros, as mulheres e outras, né? E outros grupos que nós temos, né? Tá bom. Professor, a gente vai parar um pouquinho nós dois aqui, que nós temos pessoas aqui no nosso auditório, pessoas que participam do curso Comunicação Populares, e nós vamos ouvir a pergunta que o nosso auditório tem para fazer. Olá, qual o seu nome e qual a pergunta? Olá, sou o Sérgio. Professora, olhando para o nosso país, o que acontece nessa elaboração dos direitos humanos aqui no Brasil? Há uma disputa nessa elaboração? É só para complementar, professora, se há uma disputa, isso daí, quando se tem que fiscalizar, os órgãos que tem que fiscalizar, e quais esses órgãos que fiscalizam? E se essa disputa, será que não fica uma fiscalização meio como é que eu posso dizer, falha nisso daí? Só para você ter ideia, nós passamos quase 8 anos sem ter a Conferência Nacional de Direitos Humanos, por conta de uma disputa interna entre sociedade civil e também aí em relação aos governos, né? Isso é importante dizer porque um dos temas, ou seja, um dos objetivos da Conferência Nacional de Direitos Humanos era justamente avaliar o Plano Nacional de Direitos Humanos 3, o famoso PNDH 3. E aí, o Brasil não tinha feito muitas coisas do ponto de vista da concretização daquilo que estava no papel do PNDH 3. E não tinha feito por quê? Justamente por conta das correlações de força. Uma das coisas que estavam em disputa no PNDH 3 era a questão da memória e verdade, né? Que a própria sociedade civil, parte dela, não queria firmar esta memória e verdade, dado os interesses de determinadas empresas brasileiras, que inclusive tinham feito
parte da ditadura militar. No Brasil hoje, ao meu ver, não que isso resolvesse muita coisa, mas seria um passo daquilo que nós temos hoje nesse sistema do ponto de vista do Estado federativo. Era a construção de um sistema integrado de direitos humanos. Hoje no Brasil, nós não temos. Nós temos Secretaria do Negro, nós temos Secretaria da Criança e do Adolescente, nós temos diversas secretarias, mas nós não temos uma política integrada como nós precisaríamos ter dentro da lógica do sistema integrado de direitos humanos. As últimas conferências caminharam para uma certa integração. Né? Me parece que foi direitos humanos, criança e adolescente, acho que negro, mulheres, que fizeram a conferência integrada. Mas, embora foi um avanço, mas muitas pessoas tiveram críticas também, dada a metodologia e, sobretudo, os resultados que acabaram não interagindo como deveria interagir. Então, eu acredito que no Brasil nós precisávamos fazer, e já digo, isso não ia resolver muita coisa, mas dentro da estrutura do Estado federativo e dos sistemas da forma que nós temos hoje, né, era importante se criar o sistema integrado de direitos humanos, o que nós não temos. Do ponto de vista do Estado, nós temos vários mecanismos. Nós temos aí o Ministério Público, nós temos o Judiciário, nós temos, por exemplo, a própria Defensoria, que você sabe que é uma luta hoje do ponto de vista para a gente assegurar uma defensoria pública popular, de fato e de direito de acesso para aqueles que necessitam assegurar o seu direito no campo da justiça brasileira. Então, nós temos uma série de atores que cuidam desses direitos humanos, mas nós precisamos afinar a nossa conversa, porque, de modo geral, a gente não tem dialogado para marcharmos, para lutarmos no mesmo sentido. Nem todo mundo pensa igual na sociedade civil e nem todo mundo pensa igual no governo. Isso é um indicador interessante para a gente. Por quê? Bom, se nós não podemos fechar enquanto sociedade civil e irmos em prol de uma bandeira única, que é dos direitos humanos, então como que a gente vai se organizar? A gente vai se organizar justamente pelo projeto político que nós defendemos. Então, pode ser um juiz, eu conheço um importante juiz, que era inclusive de Jaboticabal, o professor Alexandre Gonzaga, que era um grande parceiro, por exemplo, nos direitos da criança e do adolescente. Eu conheço os importantes defensores públicos que lutam na defesa aí da criança e do adolescente. Eu conheço um grande promotor de justiça, Francisco Gomes Câmara, do estado do Ceará, que é uma pessoa que sempre teve em prol do direito coletivo. Né? Então, não dá para dizer que todo mundo pensa igual. Então, nós temos que identificar dentro dos diversos órgãos, dos diversos movimentos, dos diversos segmentos, aqueles que estão associados ao nosso projeto político, que nesse momento é a luta radical pela democratização dos direitos humanos. Porque, infelizmente, hoje nós não temos uma pactuação total desses direitos humanos na sociedade. Professora Márcia, muito obrigado pela contribuição. Muito obrigado por essa aula sobre direitos humanos que você veio aqui e deu pra gente. Esse programa, ele se inscreve na educação popular em direitos humanos no Brasil. Eu estou muito feliz da gente ter uma mídia que nós lutamos, uma mídia democrática, uma mídia popular, uma mídia que traz, né, o debate de fato e de direito, não só como que são direitos humanos, mas quais as estratégias que nós precisamos ter para a implementação dos mesmos, né? Então, muito obrigada, quero agradecer vocês, um forte abraço para todos os defensores que estão aqui à minha frente, dizer que é um prazer estar mais uma vez na construção de direitos humanos. Tá certo. O programa Falando em Realidades é a comunicação como direito, né, humano.
Mas espero que vocês tenham gostado, que tenham esclarecido suas dúvidas e que foi um convite para que toda a população venha lutar pelos seus direitos humanos. Muito obrigado, até a próxima, tchau.